Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar e resgatar o seu bônus em dobro é muito rápido, muito fácil. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, vocês acessem pelo nosso link, inclusive acaba dando uma força ao nosso canal. Na hora de realizar o seu depósito, você realiza com o cupom Godoy1x para no seu depósito de 50 retornar 100, 150 retornar 300, até R$ 1.500. E você pode aproveitar na 1xBet os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, jogo do Flamengo contra o São Bento. Você aproveita na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, a temporada de 2024, podemos assim dizer, ela começa hoje. Hoje é a representação de alguns jogadores do Flamengo no centro de treinamento, com a comissão técnica do Tite. Então começa hoje a temporada do Flamengo, hoje no dia 8 de janeiro, fim de férias. Desta vez não tivemos aquelas férias, né, de 40 e poucos dias, com mais, né, não sei o que, não. Dessa vez tivemos os 31 dias de férias e o elenco do Flamengo acaba se reapresentando. Embora o Flamengo havia uma expectativa ali e um acordo com o Tite para que alguns de seus reforços já fossem apresentados nessa primeira semana, ao que tudo vai indicando, o Flamengo teve alguns dos contratempos e a gente vai explicar um pouquinho disso também nesse vídeo. O De La Cruz, até o momento, o único reforço do Flamengo, chegará amanhã no Rio de Janeiro, tem mais ou menos 13h, e vai se ter a sua apresentação oficial na quarta-feira, no dia 10. Com isso, então, o Tite vai receber esse reforço e até o momento é o único reforço. Vamos falar um pouco sobre essa expectativa do Flamengo nessa temporada de 2024 e, mais do que isso, uma perspectiva real do que vai ser, né, esse início dessa temporada de 2024. Tem viagens, é um Flamengo itinerante nesse início do campeonato estadual, do campeonato carioca, jogando em vários lugares diferentes, regiões diferentes. Vamos falar um pouco sobre isso. O Flamengo terá 2 pré-temporadas, você sabe disso? Então vamos falar um pouquinho, só pedir para você deixar o seu like, deixa a sua curtida, a sua inscrição, ela é muito importante. Não se esqueça do amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui, nos acompanhar, cara, acompanhar diariamente aqui os nossos vídeos. A gente vai falando sobre o Flamengo com análise, informação, opinião e, claro, a gente vai trazer para você também muitas notícias aí sobre o Flamengo. Acontece então, galera, que hoje o elenco do Flamengo se reapresenta com algumas novidades. Saída, né, de Everton Ribeiro, com a saída do Rodrigo Caio e com a saída do Filipe Luís. Jogadores importantes, históricos, multicampeões, com uma idade já, né, um pouco mais avançada. O Santos, o goleiro Santos, está tudo encaminhado para que seja também o próximo a sair. Ainda não é oficial, não podemos tratar ainda de uma forma oficial, mas está muito próximo, questão ali de um ajuste, de uma assinatura. Então, possivelmente, são as primeiras saídas. E as chegadas é a contratação do De La Cruz e a próxima, né, acaba sendo aí um retorno do Matheus Gonçalves, né, ele que havia sido emprestado para o Red Bull Bragantino na temporada passada, final do empréstimo. Agora o Red Bull Bragantino inclusive tentou continuar, né, com o atleta, até quem sabe ali comprar, o Flamengo mostrou ali o preço, o Bragantino com isso não o contratou e ele segue agora, retorna para o Tite no Flamengo. Bom, é natural que de imediato, quando a gente olha sobre esse elenco, né, que o Tite recebe agora nesse dia 8 e até nos próximos dias com o De La Cruz, a gente vê que tem brechas. Quando a gente olha, por exemplo, para a lateral, né? Lateral esquerda, inclusive. Saiu o Filipe Luís, não entrou ainda nenhum jogador, o Flamengo vai tendo ali uma certa dificuldade para tentar encontrar ali um valor com o Vinha, né? com a Roma, e o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, que seria uma espécie desse plano B. Com isso, o Flamengo vai tendo apenas para esse momento atual agora o Ayrton Lucas. Claro que o Flamengo vai ali buscando ainda algumas contratações, zagueiro, por exemplo, aí fala-se do Léo Ortiz e aí tem a questão do Juninho Capixaba. E aí, galera, só pra gente deixar bem claro que o Flamengo ele tem uma prática, como a gente já tem falado, eu já tenho repetido isso para vocês desde temporadas anteriores, porque para deixar isso bem claro, o Flamengo tem a prática de ir no atleta, negociar junto com o staff do atleta. O Flamengo não vai diretamente no atleta, mas ele vai no staff do atleta, porque se você vai diretamente no atleta, uma forma de você conseguir ter uma manobra sobre isso é você falar com o staff, que não seria aquele visto como aliciamento. Sabem como é que é. Então, como é que o Flamengo faz? O Flamengo vai no staff do atleta. O Flamengo conversa com o empresário do atleta, negocia a questão do salário e negocia a questão de contrato, deixa tudo muito bem acertado, tudo concretizado com ele. E a partir dali, ele inclusive utiliza o staff do atleta, que é o interessado nessa negociação, para que ele também faça algumas soluções e consiga ele também solucionar junto com o clube.
Então o Flamengo tem feito isso ao longo aí já das últimas temporadas, as últimas janelas do Flamengo. O Flamengo faz isso a todo momento. O que acontece é que ele tem conseguido, né, o acordo com o atleta, consegue, né, essa possibilidade, no caso do Léo Ortiz, só que tem clubes que não gostam dessa postura. O Red Bull Bragantino, prestem atenção, o Red Bull Bragantino não gostou da postura do Flamengo de ir no Léo Ortiz, ver como uma espécie de um aliciamento ali, por mais que tenha ido no staff do atleta, e o staff do atleta forçar, negociar essa saída do... Não gostou. Então aquilo é um risco, e o Flamengo sabe desse risco. Se fosse ao contrário, o Flamengo também não iria gostar, a verdade é essa. Então o Flamengo sabe que tem esse risco. E desse risco é aquilo. Então vamos aumentar mais 1 milhão aqui, vamos aumentar mais 1,5 milhão aqui, só que não é 1 milhão de reais, né? É 1 milhão de euros, porque a gente está falando todas essas negociações que vão sendo envolvidas, estamos falando da moeda em euro, né? Então é 6,5 milhões de euros, aí passa para 8 milhões, 1,5 milhão, mas só que é 1,5 milhão de euros, então a gente está falando por quase cerca de 8 milhões, enfim, então são cifras consideráveis. Então com isso, obviamente, vai retardando, vai demorando sobre esse aspecto da negociação, por mais que muito adiantado com o atleta, o clube não está e precisa, obviamente, estar também com o clube, não só com o atleta, é um poder de convencimento entre todas as partes. E aí, com isso, o Flamengo tinha que ir, embora o Flamengo tivesse ali meio que extraoficial, a gente está acelerado isso desde meados de dezembro, então Tite, no dia 8 de janeiro você vai ter já alguns reforços, possivelmente o De La Cruz talvez chegue até na próxima semana, falava-se até que poderia ser no dia 15, mas não, será no dia 10, mas já tinha aquilo encaminhado, alguns desses reforços que o Flamengo tinha agilizado já. Acontece que não conseguiu, não efetivou, né, esses reforços, bem encaminhados como Léo Ortiz, entre outros, e aí com isso o Tite recebe esse time do Flamengo agora para o dia 8, muito longe do ideal. Logística, vamos lá, o Flamengo terá cerca de 10 sessões de treinamentos antes da sua primeira partida nesse ano, que está marcada para o dia 17 de janeiro, que é a estreia do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca, e o Flamengo vai jogar esse jogo lá em Manaus. Então, uma viagem longa, o Flamengo vai fazer esse início dessa pré-temporada, a gente está falando por cerca mais ou menos de sessões de 10 sessões, lembrando que no dia 11, isso é muito importante, tá? Muito importante nós falarmos sobre isso, abre a janela de transferências da Europa. A primeira janela de transferências da Europa abre no dia 11 de janeiro e a segunda janela, essa é fundamental, hein? Segunda janela de transferência é só em julho, tá, galera? A gente tá falando aí na terceira semana de julho que vai abrir a segunda janela de transferência da Europa, mas de qualquer forma essa primeira é no próximo dia 11. Então o Flamengo vai, viaja e fará então a sua primeira partida na temporada pelo Campeonato Estadual. Após esse jogo, o Flamengo iniciará a sua segunda pré-temporada, digamos assim, porque do intervalo do dia 18 até o final de janeiro, o Flamengo estará nos Estados Unidos, naquele compromisso que o Flamengo havia marcado, né, de fazer amistoso, jogo treino, né, inclusive vai enfrentar o Orlando City e tal. Havia uma expectativa, havia sido pré-marcada já, né, um jogo contra o time do Messi, né, lá o Inter de Miami. Contudo, o Inter de Miami acabou ali negando, né, e vai fazer a pré-temporada também em outro lugar, numa outra praça, parece que é no mercado asiático, pelo que parece, ou no Oriente Médio. E ali o Flamengo vai ter esse amistoso já e está tentando marcar um outro amistoso, fazer 2 jogos por lá. Acabou esses 12 dias nos Estados Unidos, em aspas, essa segunda temporada, aí digamos que começa a ver ali a temporada do Flamengo, porque ele retorna para o Campeonato Estadual e qual é o compromisso? Em Belém. Então é o Flamengo assim, enfrentando o Sampaio Corrêa, mas é o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Cara, é uma confusão enorme, mas é o Campeonato Estadual do Flamengo. E aí em fevereiro o Flamengo fará a sua primeira partida no Maracanã, e aí é aquela partida que você já sabe que tem ali a cerimônia, né, de despedida do Everton Ribeiro, que é quando ele receberá essa homenagem no Maracanã, à frente do torcedor do Flamengo, será no jogo Flamengo e Vasco até então. Então também anota aí na sua agenda. Então agora começa uma temporada de 2024, onde William, na minha opinião, existe uma obrigatoriedade para o Flamengo brigar ao longo do ano, obviamente pela Copa Libertadores, mas isso nem precisa acrescentar, e também acho que não deveria
de se precisar acrescentar, mas é nítido, é irrefutável. O Flamengo precisa brigar por esse campeonato brasileiro. Então, nessa temporada de 2024, mais uma vez, o Flamengo precisa estar à frente das principais competições, precisa protagonizar nessas principais competições, e a gente fala de Copa Libertadores e, sem dúvida nenhuma, o Flamengo voltar a ser protagonista, voltar a assumir a ponta da tabela no Campeonato Brasileiro de 2024, algo que o Flamengo não faz desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Na ocasião, o Flamengo foi campeão brasileiro, mas não dá para passar temporadas e o Flamengo brigando ali numa briga muito em aspas. Momento agora de grupo, vamos ver qual será esse trabalho, a oportunidade para o Tite, inclusive, fazer um trabalho autoral, se assim ele achar necessário. Começa então, a partir de hoje, a pré-temporada do Flamengo, começa a temporada de 2024. Deixo o convite para você acompanhar nosso canal, estarmos juntos ao longo dessa temporada, sabendo as informações, notícias, análise, pré-jogo, pós-jogo, informação, opinião, para você saber de tudo que acontece com o nosso Flamengo. Começa agora que está começando de verdade. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos e tchau, tchau.